Gostaria de registrar a presença da liderança política ali na vereda Elzi, meu amigo, companheiro de longas datas. Seja bem-vindo. Obrigado, Elzi, pelo prestígio. Eu peço ao primeiro secretário que faça a leitura da ata da sessão anterior, por gentileza, Rony. Ata da 10ª sessão ordinária do primeiro período legislativo do biênio 2019-2020, da terceira sessão legislativa, realizada em 7 de maio do ano 2019, no Salão Nobre Antônio Magro Mesquita, plenário da Câmara Municipal de Piatã. Às 9 horas, reuniram-se os parlamentares sob a presidência interina de José Roberto de Oliveira, sendo o primeiro secretário o vereador Ronaldo de Souza. Depois de verificado o quórum e ressaltadas as ausências justificadas dos vereadores Pedro Paulo Macedo e José Hélio Mesquita, foi declarada aberta a sessão sob a proteção de Deus e lido o expediente do dia a saber, livro de presenças e ata de sessão anterior, que após lida foi aprovada por unanimidade. Dando continuidade, houve apresentação do processo legislativo número 443 de 2019, projeto de lei número 249 de 2019 do vereador Manuel Miron, que dispõe sobre declarar de utilidade pública a Associação Centro de Acolhimento Bom Samaritano. Houve ainda a apresentação do processo legislativo número 444 de 2019, indicação número 2 de 2019 do vereador Jailton Mendes, que indica a construção de quadra poliesportiva na comunidade de Bocanha de Baixo, no município de Piatã. No espaço destinado a requerimentos e indicações, inscrito falou o Ed José Orlando Hermínio, o qual cobrou novamente o médico para o PCF de Núbia, cobrou calçamento para o distrito, questionou o pagamento de piso salarial dos agentes comunitários. Com a palavra, Grayson revelou que o prefeito está providenciando o pagamento do piso salarial dos agentes comunitários, assim como médico para o PSF, para os PSFs que não têm os calçamentos de várias ruas de Inúbia. Comentou sobre a creche, que realmente foi uma luta de todos, porém vem impedindo esse benefício desde 2018. O presidente interino disse que esse assunto da creche foi a mesma situação da telefonia celular de Inúbia, no qual todos queriam levar o crédito. Com a palavra, Manuel Miron comentou sobre os refletores para o campo de futebol de Cabralha, dizendo que foi colocado, porém o serviço ficou incompleto e pediu providências. Pediu ainda as roçagens nas margens das estradas de diversas comunidades da região de Cabralha. Comentou um pouco sobre o pagamento do piso salarial aos agentes de saúde e da questão da empresa WD Distribuidora. Em a parte, Ronaldo esclareceu sobre os valores da sequência. Comentou um pouco sobre o pagamento do piso salarial dos agentes e da questão da empresa WD Distribuidora. Em a parte, Ronaldo esclareceu sobre os valores repassados aos agentes de saúde. Com a palavra, Valmir Almeida falou sobre os agentes comunitários, revelando que os mesmos estiveram em sua casa e que os orientou a buscarem seus direitos. Comentou rapidamente a respeito da péssima situação que o país se encontra e lamentou o comportamento daqueles que não votaram no atual governo, comemorando a situação negativa do mesmo. Comentou um pouco também sobre a reforma da Previdência, que entende ser preocupante. Falando pela liderança da oposição, Jussi comentou sobre a questão da empresa WD Distribuidora e dos precatórios. Questionou sobre o projeto da creche que ficou no lugar irregular. Em seguida, houve a leitura de um convite da Igreja Assembleia de Deus à população de Piatã. Em ato contínuo, passou-se a ordem do dia, que constou da seguinte documento: deliberação e discussão do processo legislativo número 440/2019,
projeto de lei 248/2019 do vereador Ronaldo de Souza, que dispõe sobre declarar de utilidade pública a Associação Atitude Ambiental da Chapada Diamantina. Após o parecer nominal favorável da Comissão de Justiça e Redação, no qual foi aprovado por unanimidade. Depois houve diversos comentários de alguns vereadores sobre o projeto acima citado e parabenizando o Ronaldo pela autoria do mesmo, que em seguida foi colocado em votação, sendo aprovado por unanimidade. Ao fim dos trabalhos, o presidente agradeceu a todos, encerrou a sessão, mas antes determinou que se lavrasse esta ata, a qual, após lida e aprovada, vai assinada pelo presidente em exercício, José Roberto de Oliveira, pelo primeiro secretário Ronaldo de Souza e demais vereadores, Jailton Mendes Silva, Zaqueu Almeida de Souza, Manuel Miron Matos, Greison Roberto Soares Mesquita, Gilson Araújo da Silva, Juscelando Hermínio Pereira e Valmir Almeida Silva. Aqueles que concordarem com o conteúdo da ata permaneçam como estão. Os que discordarem se manifestem, por gentileza. Senhor presidente, eu só queria falar algo aqui, eu não sei, pelo menos que eu já vi, é inédito. Nunca vi ninguém usar a palavra para esse fim. Pedir desculpa, pedir licença, não estou pedindo ressalva, deixar bem claro, porque eu queria mencionar algo relacionado à fala de um colega, que está na ata, se me permite, mas não estou pedindo ressalva, porque foi colocado na ata sobre o trabalho que faltou algo com relação aos refletores. E ficou claro aqui que a prefeitura não deixou nada sem fazer, porque o que tem a fazer é só após a Coelba. Por isso que foi a fala do novo colega, peço desculpa, porque a fala foi de Vossa Excelência, não estou pedindo ressalva, só estou ressaltando que realmente certo, não houve. Professor. Na fala de Vossa Excelência se manifeste a respeito do ocorrido. Na hora da sua fala, Vossa Excelência se manifeste também, porque agora é para pedir ressalva da ata. Se for para alterar alguma coisa na ata, fiquem à vontade. Se não for, requerimento e indicações, a gente... É verdade, fora da hora. É verdade, é verdade. É verdade, é verdade. Mas na hora do professor Valmir fala quando ele tiver o momento oportuno. Mais alguém para se manifestar? Então, a ata está aprovada por unanimidade. E eu peço a Ângelo que passe o livro de ata, por gentileza. É de conhecimento de todos que na última terça-feira, eu e o vereador José Hélio nos ausentamos da sessão, estivemos em Salvador. Fui acompanhar o secretário Marcos Paulo na recepção de um aparelho de raio-x, né, que tá vindo amanhã para cá, que foi emenda do deputado Fabrício, e eu fui acompanhar. Tivemos também com o secretário de Infraestrutura, Marcos Cavalcante, né, entregamos ofício solicitando a reforma da BA 148, a reforma também, o encascalhamento e, se possível, o asfaltamento da BA 560. Sobre a BA 148, é justamente aquele vídeo que está rondando aí com o prefeito de Boninal, ele nos passou a mesma coisa, que está com a pendência no Banco Mundial, ajustando, né, um convênio com o Banco Mundial, que é um financiamento do governo do Estado, que ele acredita que até o final do mês que ele lança o edital para licitar a reforma e a manutenção por 5 anos da BA 148, assim como outras BAs também no Estado. Acho que são 700 e poucos quilômetros de estrada. E a BA 560, ele nos orientou a fazer um projeto, protocolar num consórcio, para ele viabilizar o aporte de recursos para o consórcio, que esse tipo de serviço ele só faz via consórcio. Não posso deixar de parabenizar a recepção que tivemos, de agradecer a recepção que tivemos por parte do secretário de Infraestrutura do Estado da Bahia, senhor Marcos Cavalcante, prestativo, ligou em outras secretarias, ligou no DENIT, na nossa presença. Foi muito gratificante para nós e proveitosa a nossa estada ali em Salvador. E no momento também eu gostaria de agradecer ao meu vice-presidente, que conduziu de forma brilhante a sessão, o que não é de se estranhar, pela capacidade que ele tem de articulação e de liderança. E parabenizar todos os vereadores pela excelente sessão que fizeram na última terça-feira.
Dando sequência ainda no expediente do dia, eu faço pedido de parecer à Comissão de Justiça e Redação no processo legislativo número 443 de 2019, projeto de lei número 249 de 2019 do vereador Manuel Miron, que dispõe sobre a declaração de utilidade pública à ACABS, Associação Centro de Acolhimento Bom Samaritano. E peço aos colegas que tiverem interesse de fazer uso da palavra para se inscrever, está aberto para requerimento e indicações. O Rony vai fazer o controle aqui. Gostaria de falar sobre o projeto? Não, porque não está em discussão. Só foi pedido parecer. É. Alguém mais vai fazer uso da palavra? Beto Bahia. Beto já escreveu? Júcio, eu escrevo aqui na bistunta, que ele não. Professor Valmir, Gilson. É? Com a palavra, o vereador Júcio. Senhor presidente, caros colegas, quero saudar todos aqui na pessoa de Alzir, todos presentes. Senhor presidente, um orgulho imenso hoje saber que desde ontem, na governadoria, está o deputado Nelson Leal assumindo interinamente a governadoria. É um orgulho imenso ter votado nele e ele ser um representante dele aqui nesse município. Fica aqui meu orgulho. Senhor presidente, quero falar em relação à falta de médico em Inúbia. Começou hoje, né? Então, tomara. Então, eu vou até cortar minha fala em relação a isso, porque já foi providenciado. Quero dizer também em relação ao piso salarial do agente comunitário, que foi resolvido, parece que vai pagar, agora só que, por outro lado, eles reivindicam o atrasado, porque foi repassado há muito tempo atrás e esse dinheiro não estava sendo repassado para eles. Agora, depois que repassarem também esse dinheiro, o que é de direito deles, que dê trabalho, porque as pessoas, no caso, também falam em relação a isso. Da mesma forma que eu ouço o agente, eu ouço também as pessoas que precisam. Mas, na verdade, quando você vai conversar com o agente comunitário, ele fala que é em relação que não é passado nada a eles para que eles façam. Então, eles ficam nessa pendência. E tem uma estrada na Canabrava, senhor presidente, que ali da casa de Germina até na casa de Djalma, a estrada está ruim. Fizeram a estrada e deixaram essa galha, que tem alguns moradores que transita por ali, sempre muitos têm carro, e está passando por uma dificuldade enorme em relação a isso. Quero que se dirigir ao líder, se possível, providenciar isso em relação à estrada da Canabrava, da casa de Germina até na casa de Djalma, lá em cima, porque está péssima aquela região. Senhor presidente, estive aqui brigando ultimamente pela tapagem de buraco, foi resolvido, tapou os buracos, colocaram terra, mas virou uma poeira enorme. Não tem quem suporta tanta poeira. É coisa de horror. Então, eu queria que, no mínimo, a prefeitura, uma vez por semana, passasse um carro-pipa numa rua daquela, alguma coisa assim, para que matasse mais a poeira, porque, na verdade, quando é tempo de chuva, reclama porque está chovendo. Quando é no caso do tempo do sol, aí vem essa circunstância em relação a isso. Se possível, no caso, passar um carro-pipa, porque os moradores da Irmã Dulce, dessa Travessa dos Oliveiras, essas ruas todas, os moradores reclamam em relação à poeira, que a poeira está enorme, os carros passam e aí fica um horror. E muitas ruas, por exemplo, vou falar da rua da Passagem da Cruz, tem casas isoladas. Se você pegar a casa de Tonho de Branca, está isolado. Uma casa que não tem, por exemplo, foi feito e não atendeu o rapaz. Foi feito até um determinado local. Isso é um absurdo. Aí um dia a caçamba quebra, outro dia a caçamba foi viajar e sempre tem. Toma essa providência, porque as desculpas aqui a gente vai sempre ouvindo e vai passando. Agora toma a providência necessária, porque não pode deixar. Tem um bar, onde ele circula, as pessoas não vão até o bar por questão da estrada, porque está intransitável em relação a isso.
Então, tome a providência necessária em relação a isso. Olhando a manchete aqui da Rádio Cidade, no Facebook, vi ali em relação a um questionamento a uma árvore, que foi... Começaram a podar, parece que existia uma possibilidade de querer até tirar essas árvores, e parece que houve um questionamento e acabaram não fazendo isso. Eu acho que antes de qualquer coisa, da Prefeitura tomar alguma providência em relação a isso, eu acho que devia consultar as pessoas daquela rua que moram, para ver o que é que eles pensam em relação a isso, em relação a essa retirada das árvores, porque, na verdade, naquela rua ali, é Rua Fernandes? Não, a Major Teléssoro, Hermínio Pereira. Na entrada da rua, perto do sindicato, por ali assim. Então, espero que questione, porque as pessoas, no caso, começam a manifestar. Então, espero, senhor presidente, que toma essas providências necessárias. Estou aqui, espero que alguém fale aqui através do aplicativo para mim, porque, na verdade, eu falarei pela liderança. Muito obrigado, senhor presidente. Eu que agradeço, vereador. Com a palavra, o vereador Gilson. Quero saudar o presidente, colegas vereadores, em nome de Elzi, eu saúdo todas as pessoas presentes. Quero falar a respeito aqui de uma ponte que tem ali no vão, perto do Tamboril. Sábado eu estava passando. E a ponte está um buraco enorme. Já foi feito um reparo naquela ponte, acho que o ano passado, mas tornou quebrar e botaram umas tábuas lá e aquelas tábuas estão quebrando, então um perigo danado, um carro cair ali dentro. Aí, Beto, eu queria para você ver que você podia me ajudar para fazer um reparo naquela ponte ali, que está um perigo danado, entendeu? Aquela ponte. E cobrar aí novamente as roçagens das estradas, né? Porque só fala, a gente cobra aqui, nada é feito, e tem estrada aí que nenhum carro grande não passa mais, né? Que já virou tipo um túnel. O mato fechou e só tá os carreiros embaixo, entendeu? Porque vê se toma as providências aí na roçagem das estradas. Tá complicado, é só isso, as palavras. Obrigado, vereador. Está registrado os seus requerimentos verbais. Com a palavra, o vereador Manuel Miron Matos. Excelentíssimo senhor presidente, caros colegas, em primeiro lugar eu quero agradecer a Deus por ter nos dado vida, porque é o autor da vida e nos tem mantido em vida, com saúde e dando essa oportunidade de estarmos aqui, 11 representantes eleitos para defender o povo. Eu quero agradecer a Deus em primeiro lugar. Senhor presidente, caros colegas, eu recebi aqui da Vigilância Sanitária o resultado da análise da água do Barro Vermelho. Eu estou aqui em mãos e fiquei muito, assim, perplexo, porque diante do que está acontecendo lá, o resultado aqui deu uma água satisfatória. Água satisfatória, falando aqui. O resultado, eu não sei como é agora que a gente vai lutar, porque o povo está bebendo barro lá. O povo está bebendo lá barro. Já chama até o lugar, chama Barro Vermelho. E o barro que está na água é o Barro Vermelho, está lá. Eu não sei qual é o motivo. Vossa Excelência concede uma parte, não, vereador? Eu não sei o motivo, porque está aqui, ó, o análise da água satisfatória, conclusão final nessa água. Eu não sei, foi o Gilson que passou para mim Tem vários aqui, tem conferido e liberado por José Nildo, conferido e liberado por Sidney José Lima Bispo. Não sei, coleta. Depois eu passo em mãos. Agora só que, diante disso, cada dia
a situação ficando pior. Porque é uma coisa extraordinária. Quem quer ver, quem quer saber da coisa, vai lá para ver. Em qualquer residência lá. É barro. Eu não sei de onde está vindo esse barro. Inclusive, na feira de Cabralha, vieram 2 pessoas do Barro Vermelho, moradora, dona de casa, me reclamando isso aí. Não está podendo nem lavar, ligar a máquina porque entope, as roupas brancas, tudo ficando amarela, parece que tem um tintol. E eu gostaria que a administração olhasse com carinho nessa situação. É uma situação precária mesmo. Ver qual é a solução, se é preciso dar uma limpeza na caixa, ou é os canos, eu não sei, só sei que está aqui o resultado satisfatório. Quando eu falei que a água é satisfatória com os moradores lá, falou, ô Mirozinho, é difícil agora. Ninguém sabe qual é a água que é potável. Pois não? Na verdade, é como o nobre presidente disse, caro vereador, na verdade deve ter um técnico responsável aí que deve ter assinado por isso, um laboratório. Porque, na verdade, ali não precisa ser técnico para ver uma coisa daquela, uma água turva, uma água diferenciada. Tem algo diferente nisso aí. Eu acho que tem que coletar mais uma água dessa, mandar fazer uma nova análise. Até se depender de mim, pode contar comigo em relação a isso, porque ali qualquer leigo vai descobrir que a água não é uma água potável, que é satisfatória. Satisfatória para quê? Para dar água a gado? Animal? Só se for. Obrigado, novo vereador. Tá bom. Obrigado, vereador, pela parte, porque isso me deu até dor de cabeça. Falei, uai, se uma água daquela é uma água satisfatória para o povo usar, então o povo pode beber qualquer coisa. Tem que ter um organismo bem forte. Vossa Excelência me permite, vereador? A parte, o presidente? Não. É só uma observação. Pois não. A análise, possivelmente essa análise é química. Não é isso? Eu não entendo, eu posso até passar para a mão possivelmente, Júlio, a análise é química e muito possivelmente aquela cor da água é de origem física, de origem do solo. Então é pouco provável que tenha se verificado a questão da coloração, e sim de elementos químicos na água. Eu não entendeu? sei. Eu acho provável. Porque diante disso aqui, ó, eu sou um leigo, né? Diante da análise, para analisar a fundo, Não, porque aqui está a conclusão final. Sim, mas se o profissional diz que... É que não pode existir. Por favor, uma parte. Então. Senhor presidente, continuando a minha fala aqui, eu gostaria de falar mais uma vez sobre os refletores do campo de Cabralha. Os refletores lá, está faltando refletor, em uma parte lá, um refletor. As caixas não estão ligadas, porque eu acho o seguinte, quando a parte da Coelba, até onde eu entendo, a parte da Coelba é do relógio para fora. Eu não, porque tem fio sem ligar, tem faltando refletor e está incompleto. E outra coisa, quando a gente faz um pedido à Coelba para ligar um relógio, ali na farmácia fala o seguinte, até 5 dias. E o povo, você sabe, quem quiser ver a ansiedade dos jogadores, quando está treinando lá, eu vou quase todo dia lá, vejo a necessidade de ter um refletor em Cabralha.
Cabralha é um centro, um local, uma sede, onde tem os melhores jogadores do município de Piatã. Participa de vários campeonatos e merece ser concluída essa obra lá. Acredito que é uma satisfação de todos os atletas. Eu quero aqui também parabenizar, igual o nobre colega Jussi, o líder da oposição, falou, parabenizando a secretária de saúde. Eu estou aqui com um ofício que ela encaminhou ao sindicato. Venho, por meio desse, informar que a partir do mês de junho pagaremos o piso salarial, a insalubridade, além de disponibilizarmos camisa para uniformização dos nossos agentes comunitários de saúde. Eu quero parabenizar aqui a secretária e fazer um pedido que pague, igualmente o novo colega Jussi falou, que pague os atrasados também. Desde que foi vigorado o piso salarial, que tenha, e também que fiscalize os trabalhos de cada um. Ah, mas eles não fazem o trabalho de acordo o que eles ganham. Fiscaliza. A Secretaria de Saúde tem essa obrigação de fiscalizar. E deixo aqui os meus parabéns à secretária de Saúde por esse ofício, por essa comunicação ao sindicato. Também eu quero pedir sobre a iluminação pública. Essa semana vieram uns das cruzes ali falando de uma luz que está queimada. E eu estou aqui com um contrato de uma empresa que está fazendo esse serviço. Eu acho que diz que já está fazendo pelo prazo aqui de vigência do contrato, do dia 9/4, que vai até 31/12. Edson Araújo dos Santos, de Ceabra, é o responsável. Ele foi contratado para o serviço na manutenção do sistema de rede de iluminação pública desse município. Então, eu gostaria de, senhor presidente, o líder, nosso amigo Beto Bahia, que olhasse para esses lugares onde as luzes estão apagadas, queimadas. Tem lugar que tem até necessidade de colocar refletores. E aqui fez um contrato de R$ 16.630 com essa empresa. Quero agradecer, senhor presidente, pela oportunidade, e se tiver mais eu falo como líder do PSB. Eu que agradeço, novo vereador. Eu gostaria de pedir à Secretaria Executiva da Casa que, em nome da mesa, enviasse um convite à Secretária Municipal de Saúde para que ela estivesse na casa na próxima terça-feira para explanar sobre esse ofício e sobre as questões dos agentes comunitários. Com a palavra, o vereador Beto Bahia. Eu quero, primeiro, mais uma vez, agradecer a Deus por essa oportunidade, cumprimentar o excelentíssimo senhor presidente dessa casa, cumprimentar os nobres colegas vereadores, pedir mais uma vez a Deus que não me deixe que em minhas palavras eu ofenda ninguém, mas que com sabedoria eu saiba responder aos meus ofensores. Quero primeiro me dirigir aos colegas vereadores de oposição, principalmente aqueles que fizeram parte junto comigo da mesa diretora, dizer que eles têm muitas considerações. E da mesma forma, dizer aos demais da oposição que tenho a todos muito respeito. Quero aqui primeiro pedir desculpa a todos que nos assistem,
pelo fato de que vou usar aqui uma linguagem bastante popular. Quero dizer para aqueles que me difamam, para aqueles que me ameaçam, que eu estou aqui hoje dando banana para eles. Vou repetir, dando banana. Não é banana sadia não, viu? É banana podre que eu estou dando para vocês. Quero dizer que eu sou muito homem, que eu não tenho medo de nada, e que também não tenho medo de ninguém. Eu prefiro que falem de mim, que falem bem ou que falem mal, mas que não deixem de falar de mim, porque isso é sinal de que eu estou vivo e de que estou também incomodando, e que da mesma forma que eu estou incomodando alguns, eu estou também a muitos outros me dá razão de tudo que eu falo. Eu quero dizer que algumas pessoas me cobram que eu dou aqui essa resposta, mas eu quero dizer que eu não posso dar ousadia a esses vagabundos, forasteiros e ignorantes. Digo a eles que quem ama essa terra aqui, ó, sou eu, que vivo nela e que vivo no dia a dia a solução dos problemas que nela existe e das famílias que nela vive. Quero lembrá-los que aqui, para aqueles que acham que eu sou chegante, que aqui estão fixadas as minhas raízes, pois foi aqui que nasceram a minha família de pai e de mãe. É daqui a minha esposa. Foi aqui que nasceram os meus filhos, e é aqui o lugar que eu escolhi para viver junto com a minha família. Portanto, pode ter certeza que eu quero o melhor para o lugar onde eu vivo e o melhor para o lugar onde vive a minha família. E quero me dirigir aqui ao novo vereador Jussi e dizer, Jussi, que trago hoje aqui uma boa notícia. Que a boa notícia que eu trago é que aqueles que aqui vivem e que dependem dos bons serviços prestados pelo prefeito Ed, que a partir de hoje nós temos já uma médica atendendo no posto de saúde de Inúbia. E que temos a esperança de que ela permaneça, principalmente pelo fato de que ela é da cidade vizinha de Novo Horizonte e que é casada aqui dentro da cidade de Piatã. Por isso, temos a esperança que ela viva e que vai fazer o atendimento no PSF de Inúbia de segunda a sexta-feira. Quero também aqui me dirigir ao nobre colega José Roberto e dizer, Chole, como carinhosamente todos lhe trata, que eu discordo da sua fala na semana passada, quando não foi nenhuma parte que você estava na presidência, mas nenhum comentário que você fez em cima da minha fala, e que disse que nada tinha a ver o telefone de Inúbia da Claro com o prefeito, que há 6 anos atrás eu defendia que era o prefeito. Então, eu quero aqui confirmar os esforços do prefeito Ed, que para que isso acontecesse, foi uma contrapartida, sim, da prefeitura, através dos nossos maquinários, através da mudança da turbulação de água que nós fizemos para viabilizar a obra da instalação da Claro no distrito de Inúbia, que foi um projeto de expansão do sinal de telefonia, que foi esse o item do TAC, que é o termo de ajustamento de conduta, que foi assinada no ano de 2014, no final de 2014, entre as operadoras de telefonia celular, o Ministério Público Federal, o PROCON e a Assembleia Legislativa do Estado da Bahia, para os 417 municípios da Bahia, quando a Claro foi a vencedora, e que numa reunião na Superintendência de Energia e de Comunicação da CEINFRA, com o doutor Silvano Ragno e um representante da Claro, doutor Evaristo Fraga, fez a definição da ligação de um braço de telefonia entre Barreiras e Vitória da Conquista, para atender os municípios da Chapada Diamantina. Então, quero dizer que foi, sim, um esforço do prefeito Ed.
Quero aqui Você também me concede uma dirigir... parte, não, vereador? Sim, pois não. Primeiro é que você colocou palavras que eu não disse. Depois a gente pode até ouvir aí. Em momento algum, eu falei de prefeito. O que eu disse foi o seguinte: Vossa Excelência... Eu confirmo que falou, embora Brau disse que não falou, nós podemos ouvir e confirmo que falou, porque eu tenho até gravado aqui, ele mostra, podem ouvir aí, pode falar. Me lembro que eu disse que o nobre vereador, quando estava discutindo sobre a creche, como Vossa Excelência trouxe para cá a sua justificativa, eu disse que Vossa Excelência estava tendo o mesmo veneno da época da Claro. Eu disse essas palavras e não disse nada mais do que isso. E, de qualquer maneira, é o seguinte, eu disse que o pai da criança é quem traz o benefício. Foram essas mesmas palavras. E, mesmo assim, quando Vossa Excelência disse aí, eu quero deixar bem claro o seguinte, que, independente de lado partidário, da minha posição política hoje, como eu já assumi aí que vou votar no candidato do prefeito, vou votar em Marcos Paulo, mas independente disso, eu tenho a minha ideologia. E não adianta eu lá atrás falar uma palavra e aqui falar outra. E eu entendo o seguinte, que naquela ocasião era um fruto do deputado Zé Carlos Araújo. E que 90% da população tem conhecimento disso. Isso aí que Vossa Excelência acabou de dizer, que foi uma resolução, me parece. Não, na realidade, foi um TAC. Um TAC. De qualquer maneira, é o seguinte, se não tiver o meio político, não vem nada para município nenhum, nem muito menos para distrito. Tanto é que o único distrito que nós conhecemos aqui na nossa região, que tem o sinal da Claro, é o distrito de Núbia. Então, independente da fala de Vossa Excelência, respeitando Vossa Excelência, mas eu digo, isso aí foi uma prefeitura do deputado Zé Carlos Araújo. E digo uma coisa, eu acho que o município tem mais que se orgulhar disso, que isso não é para Chola e Majus, que era representante dele aqui, não. É para toda a comunidade, inclusive para a sede de Piatã, que a partir daquele feito, Piatã também tem um sinal da Claro. E que a gente deve correr atrás para resolver o de Cabralha, que está sem. Que tanto é que o novo presidente aqui já trouxe para cá à tona que o deputado Fabrício Falcão, não é isso? Está trazendo para Cabralha. É um orgulho para nós que somos moradores de Piatã. Obrigado, novo vereador. Eu quero confirmar que foi realmente um TAC e que, além do distrito de Núbia, no município de Piatã, outros distritos também, na Chapada Diamantina, exemplo de Cascavel, também foi beneficiada através disso. Quero aqui me dirigir ao nobre vereador Jussi e dizer, Jussi, que me causa estranheza quando Vossa Excelência chega aqui e está defendendo veementemente o agente comunitário. Quero dizer que você está no seu papel certo e que é realmente papel de todos nós defender não só os agentes, como defender todos aqueles outros profissionais que prestam o serviço público. O que me causa estranheza, na verdade, é a mudança de comportamento. O que eu quero dizer, na verdade, é que eu, quando estava na oposição, que Vossa Excelência era vice-prefeito, o que eu pensava naquela época é a mesma coisa que eu penso hoje. Não é porque naquela época estava errado que vocês estavam lá, e hoje, porque eu estou aqui, está certo. O que está errado, e o que está certo. Quando eu disse que me causa estranheza, é porque, em outras palavras suas aqui nessa casa, você criticava o agente comunitário. Chegou, inclusive, a falar que sua mãe tem 82 anos e que um agente comunitário nunca tinha ido na sua casa. Inclusive, nessa sua palavra, eu usei da minha palavra também dizendo que eu moro em Núbia há 15 anos, que minha esposa teve 2 abortos, que teve 2 filhos e que nunca foi um agente comunitário lá. Então, quer dizer, por que é que tem que delegar os serviços a esses agentes comunitários? Cada um, na verdade, sabe de sua responsabilidade, sabe de sua área e tem o compromisso de visitar cada uma das famílias que está na sua área. Então, eu discordo disso. Quero dizer também, a respeito da estrada da Canabrava, Jussi, nós já estamos tomando partido e vamos procurar corrigir. Eu queria pedir a sua compreensão e a compreensão dos demais, porque nós não temos um maquinário suficiente para estarmos simultaneamente fazendo tudo ao mesmo tempo.
quando Vossa Excelência disse que deixou de fazer lá a Rua da Passagem das Cruzes, e que o nobre colega José Roberto disse que é por conta das caçambas que quebraram. As caçambas quebraram, mas o serviço não parou, não. A Patrol está lá fazendo a Estrada da Santana, o nobre vereador José Hélio está lá acompanhando, e hoje nós já estamos chegando lá na divisa com o município de Rio do Pires. Terminando lá, que eu acredito que deve terminar ainda hoje, nós vamos terminar de fazer lá o Curral de Varas, o André, como vamos para o Ribeirão terminar de fazer o Ribeirão, vamos fazer a Canabrava e as demais estradas que existem lá naquela comunidade. Quero dizer aqui ao nobre, ainda dizendo também a Jússi, quando ele fala das ruas que foram tapadas de buraco, mas que causou poeira. Está difícil, realmente. Aquele ditado popular que diz que é a Rua da Fama, quando não é poeira, é lama. Mas nós estamos trabalhando para que nós possamos viabilizar uma obra de calçamento. Já temos, inclusive, através do nosso deputado federal, Félix Mendonça, uma emenda no valor de R$800 mil para calçamentos da Rua Irmã Dulce. Não é só da Rua Irmã Dulce, não. Da Irmã Dulce e das suas atravessas. Bem como também da estrada, bem como também da chegada da sede do nosso distrito. Quero dizer também aos nobres vereadores, tanto Gils como Mironzinho, que os seus pleitos estão aqui anotados e que eu irei levar ao prefeito municipal. Deu a parte, concede a parte? Deu a parte. Sim, pois não. Aí pediram 2 de uma vez, aí agora vocês vão tirar para o ímpar e ver quem deu a parte, porque eu já dei uma parte ao nobre colega José Roberto. Eu queria dar continuidade à fala ali a respeito das máquinas. Pode ser, colega? Aí eu peço a compreensão de Rony e que você use na sua palavra, Rony. Se você não fez a inscrição, ainda há tempo também. Então, a respeito à Canabrava, isso eu posso falar com experiência própria, que eu ando na localidade, conheço o nosso distrito de ponta a ponta. A estrada Canabrava e Fazendinha é uma das estradas boas que nós temos no nosso distrito. Essa gaia de estrada que o nobre colega está falando, eu sei, da casa de Germino até na casa de Jaime. É um pedaço de estrada que vai dar ali uns 200, 300 metros, né, colega? Tem a dificuldade de passar, realmente tem, mas passa tranquilo, que eu passei lá a semana passada. Com respeito, o nobre colega falou a respeito da estrada da Santana até a divisa. Eu vejo pessoas, às vezes chega aqui, pega o microfone e dando parabéns para deputado, para A, o B, o C. Então eu quero aqui dar os parabéns para o operador, que fez um extraordinário trabalho na estrada de Núbia até a divisa de Rio do Pires. Eu estava vindo com um companheiro, o nobre colega que conhece, Valmir, sábado à noite, vindo da Vazinha para cá. Quando entrou no nosso distrito, Valmir comentou comigo, falou: vocês não têm um operador aqui não, vocês têm um mágico. Ele faz mágica, entendeu? Então, quero deixar aqui os parabéns a Matheus, que é um profissional de alta qualidade. Obrigado. Eu gostaria de... Eu gostaria de congratular com as palavras do presidente, no tocante, do ex-presidente Beto Bahia, no tocante à questão de ameaças. Nós não devemos concordar com isso. Fica o meu apoio, o meu rechaçamento. Nós vivemos num país democrático, não podemos apoiar esse tipo de atitude por parte contra ninguém, quanto mais contra o parlamentar, contra o vereador eleito, que tem que exigir, tem que ter respeito pelo seu posicionamento, tem direito à tribuna livre, fala o que pensa nesta casa, o microfone é dele e ele não comprou o microfone, foi a população que o deu. Então nós precisamos ter esse respeito com todas as pessoas, sobretudo com as lideranças constitucionalmente eleitas. Eu gostaria, tem algumas coisas que estão me incomodando muito aqui nessa casa, essa questão de paternidade das coisas. Eu acho que a gente tem brigado muito por isso. Só foi eu que trouxe, foi Gils que trouxe, foi... Independente de quem tenha trazido, o importante é chegar, é atender a população, entendeu? Eu recebi algumas mensagens aí, quando eu anunciei que Fabrício teria feito a indicação das antenas para Inúbia e para Cabral, e Fabrício fez. Temos cópia de ofício que foi feito. Agora, se outros deputados também fizeram bem.
Entendeu? Os que não fizeram, é tempo de apoiar, de ir atrás para o benefício chegar mais rápido. Não adianta a gente estar querendo abarcar as coisas querer fortalecer nosso ego. Ah, foi eu que indiquei, foi Mironzinho, foi Zaqueu, foi Zé Pitomba, ou foi... Entendeu? Independente de quem seja, vamos embora encostar, vamos reforçar para chegar. Independente de quem esteja trazendo, quem está sendo beneficiado é a população. Enquanto a gente fica brigando entre nós para saber quem for a paternidade, a população perde. Então, se o meu deputado ainda não indicou, não mandou um ofício para a Secretaria de Infraestrutura, priorizando o sinal da TIM, Cabral e Inúbia, que mande. Ainda está em tempo, pedindo para o secretário agilizar, que se agilize. Entendeu? É assim que se trabalha. Nós fomos eleitos para trabalhar, não é para questão de... Ah, foi Pedro Paulo que trouxe, está errado. Não, foi Gilson que trouxe, está errado. Não. Independente de quem traga, está bem feito. E eu vou congratular com as palavras do vice-presidente. Justo certamente irá falar. Conheço a história da Torre de Inúbia e sei que o deputado Zé Carlos Araújo teve uma participação importante. Não vou dizer que o prefeito não participou, porque possivelmente tenha dado sua contrapartida e agiu de acordo com o cargo que lhe é imputado. Não fez mais que sua obrigação. Eu gostaria de saudar o soldado Fábio, soldado da Patrulha Ambiental da Chapada. Seja muito bem-vindo a esta casa. Muito obrigado pelo prestígio. Com a palavra, o vereador Valmir. Meu bom dia, senhor presidente, bom dia. Os colegas, vereadores, os funcionários dessa casa. Meu abraço aqui para Elzi, tá ali presente, e todas as pessoas aqui presentes. Sempre eu gosto de bater na tecla e falar da importância da presença de pessoas aqui nessa casa. É de suma importância. Na verdade, a presença ela é muito mais forte, muito mais coerente do que as próprias redes sociais, embora as redes sociais, sem dúvida, é um mecanismo hoje indispensável. Queria falar aqui, com relação aos precatórios, nobres colegas, a gente deve estar contando essa semana com a presença do advogado da Prefeitura, que é justamente, no momento, deverá ser o mentor principal do andamento do procedimento, e ele se comprometeu a estar aqui na quinta-feira, todo o período da tarde, e na sexta-feira, todo o período da sexta-feira, manhã e tarde, para que possa adiantar aí todo o procedimento. Provavelmente que eu devo ter alguma informação, né, na próxima terça para os colegas e todos, porque é a busca de todos, a gente sabe disso, e nós não podemos nunca deixar de agradecer essa casa pelo apoio que vem dando desde o início. Foram as primeiras pessoas que manifestaram em favor desse procedimento do professor, foi essa casa, a gente não vai esquecer, e provavelmente na próxima terça a gente deve estar trazendo alguma resposta, provavelmente a gente espera que seja uma resposta boa. Então a gente vai ter aí 3 momentos, né, com os advogados, com a administração, com a comissão, né, e diretoria do sindicato, e posteriormente a gente vai estar explanando e vai estar abrindo as informações, em especial, abrindo as informações para todos aqueles que têm direito e, em especial, mais ainda, aqueles que são credenciados legalmente no sindicato, que é a PLB. Então, eu espero aí que, na próxima terça, a gente possa estar trazendo aí essas informações cabíveis ao que todos esperam. Claro e evidente que isso vai depender especificamente do advogado da Prefeitura, né, que ficou de vir. No que diz respeito aqui aos refletores de Cabralha, que foi citado pelo nobre colega, que inclusive eu procurei ter uma interferência no início, o qual, antes da minha própria fala, eu deixei claro ao colega e a todos que eu não estaria pedindo uma ressalva, até porque eu não posso falar para pedir ressalva em fala de outras pessoas, porque é inconstitucional perante essa casa, e talvez eu poderia ter sido podado antes da minha própria fala, mas
eu tenho, graças a Deus, uma característica que é de reconhecer os meus erros e pedir desculpa, inclusive antes da minha fala. Mas eu, muito bem pensado de falar agora com relação a essa questão dos refletores. Eu fui, de fato, a semana passada o colega falou aqui, e eu me privei, né, de estar pedindo a parte, ou de estar falando, porque eu não tinha, na prática, o conhecimento do fato. Né, tinha por alto, que eu, inclusive, passei muito pouco para o nobre vereador Beto. Depois eu fui pessoalmente, durante um dia da semana, fui pessoalmente, e eu confesso que, na minha visão, eu pensei do mesmo jeito que o colega pensou. Quando eu olhei ali, eu vi que o trabalho da prefeitura estava inacabado, ou seja, alguma coisa faltava. Então, eu não pensei diferente do colega, eu confesso que eu não pensei diferente do colega. Eu tenho que ser sincero para dizer isso. Porém, eu mantive contato com o eletricista, né? Por isso que eu disse aqui, colega, que eu mantive contato com o eletricista, por isso que eu disse que lá, quando o colega falou da Coelba, realmente, e aí o eletricista me explicou, professor, todos aqueles reajustes que a prefeitura vai fazer depende da Coelba, inclusive com colocações de mais refletores. Ele disse isso, inclusive colocações de refletores, após ligar, né, que ele vai fazer o teste e vai fazendo todos os reajustes necessários. Então, ele é o eletricista, ele é profissional, por isso que me levou a entender que não tem mais nada que a prefeitura possa fazer antes da Coelba ligar a energia. Mas o pensamento de Vossa Excelência, o que está lá realmente leva qualquer um a entender isso. Mas essa foi a explicação do eletricista, e gostaria de realmente que fosse colocada aí na ata essa parte, onde, segundo o eletricista, toda a dependência de sequência do trabalho depende da Coelba. Ok, colega? E com relação à água do Barro Vermelho, que eu não posso estar aqui de maneira nenhuma, estar procurando podar, ou procurando estar justificando algo que o colega não está, digamos que errado. O procedimento da água do Barro Vermelho, ela existe. Ela existe. Agora, quando o colega fala que existe um exacerbismo, um exagero em determinadas falas do colega, porque o povo do Barro Vermelho não está bebendo barro, não, colega. Que a água lá parece um barro, parece, mas bebendo barro eles não estão. Isso aí eu digo até porque não tem lógica. Né? Porque a prefeitura está dando os cuidados necessários com o caminhão-pipa, inclusive o de lá quebrado e tem ido daqui. E a população, não falta água para a população beber. Isso é fato. Agora, a água está com problema? Está com problema. Mas não é 100%. Eu não vou trazer aqui, porque eu sou muito sincero a dizer, se eu fosse trazer uma água aqui, eu traria as duas. Porque Vossa Excelência pode ir na casa de Zinga, por exemplo, e procura Zinga, essa situação é essa. Porque quem me disse foi a filha dele. Agora, eu não vou, se eu fosse trazer aqui, eu traria as duas. Quando eu trago as duas, significa que não tem que arrumar? Claro que tem que arrumar. Claro que tem que arrumar. A água lá está da forma que Vossa Excelência trouxe, também. Está também. Só que ela tem um momento que ela, quando ela cai, com o tempo ela assenta. E o porquê desse procedimento de ela ser potável, na minha linha de entendimento? Porque quando vai se fazer um estudo de uma água, essa água, existe um cuidado, eu estou falando isso porque eu já fiz por várias vezes. Primeiro, eles exigem uma garrafa com água mineral, onde você tira toda aquela água mineral na boca do poço, não se faz nenhum estudo com água pegando em qualquer torneira de qualquer casa, que a tendência dela ela não ser potável. Então, tira-se essa água na boca do poço. Então, o que nós entendemos, como muitas pessoas lá falam, que o problema deve provavelmente estar na rede. E também deve ter o procedimento que o colega falou, porque realmente você coloca essa água lá e com meia hora você vai ter uma água limpa. Ela se torna uma água limpa. Não estou aqui querendo dizer que não tem que resolver o problema. Aquilo não existe, aquilo tem que resolver o problema. Agora, não é da forma que o colega está falando, que o pessoal está bebendo lama. Aliás, não foi lama a palavra usada, foi barro, né? Desculpe aí, eu retiro, porque não foi, se não me engano, me corrija, por favor, parece que foi a palavra barro que o colega falou. E não está. A população do Barro Vermelho, ela tem acesso a essa água, nós temos que consertar, nobre colega líder,
precisamos providenciar, precisamos verificar o que é que está acontecendo com aquele poço. Existem algumas informações de que o cano é grosso, mas que ele está com barro dentro, uma média de 90%, quando só passa 10% da água, e ela começa a levar aquela sujeira e chega até as caixas, não sei, porque eu tenho dificuldade de falar sobre algo que eu não entendo muito bem. Por isso que eu verifico, para eu estar falando. Então, eu não vou chegar aqui e estar podando 100% ou até 50% do colega, ou quando ele está trazendo informação que ela existe. A população está reclamando. Talvez quando 2 pessoas procuram Vossa Excelência, 10 ou 20 já me procuraram. E o vice talvez é 40, 50, porque é de acordo à proporção de responsabilidade, porque é óbvio que a administração que está no poder, entre aspas, no momento, é que se tem a responsabilidade maior em estar resolvendo. E o povo do Barro Vermelho tem aquele cuidado, que inclusive já foram 16 pessoas na minha casa, porque eu gosto de reunir, para que eu não gosto de falar de um fato social de forma individual. O fato social, eu entendo que ele é interessante, que se fala com junção, junto com pessoas. Por isso que eu propus a alguns agentes que mantinham contato comigo de forma única, e a gente propôs que viesse um grupo bom de pessoas, porque é interessante que se conversa junto. Eu sempre faço isso. Não estou aqui para dizer que alguém está errado, mas esse procedimento nós sentamos com mais de 15 ou 16 pessoas lá na minha casa, onde é fato, precisa de arrumar, mas não é da forma que o colega talvez explicitou. Colega, permite uma parte aí? Pois não, colega, eu vou te dar logo a parte. Eu vou dar a parte ao colega, senão meu tempo acaba e aí eu não pela terceira vez, aí também já é. Pois não, colega? Nobre colega, eu gostaria de, primeiro, porque na sessão, parece que hoje faz 15 dias que eu pedi uma parte e pelo tempo não teve oportunidade. Eu quero, primeiro, nesse sentido aí, complementar aquela parte, apesar que não é uma parte da outra, mas eu quero conscientizar e parabenizar pela fala do nobre colega, quando ele falou tem pessoas que torcem para não dar certo o governo, aquela lá, viu? Eu queria, a parte naquela época lá, naquele instante, era para parabenizar, dizendo que sua fala foi louvável, porque nós não devemos torcer porque votamos contra, ou eu, igual votei a favor, também falar, não, é um bom governo. Então, eu quero parabenizar naquele momento, que não teve uma oportunidade para mim, e também gostaria de falar sobre a água do Barro Vermelho, inclusive, eu falei 2 pessoas, mas só foram essas 2 pessoas que me procuraram, só no domingo, mas várias pessoas, que quando eu chego lá no posto, fala várias vezes. Eu gostaria de ler aqui a conclusão final da análise, a presença de coliformes totais na amostra analisada. O que é isso? Segundo a portaria 2914, aqui do governo, estabelece que a simples presença de bactérias desse grupo em água destinada ao consumo humano descarta a água como não potável. Então, é a conclusão que teve de uma portaria do governo federal, que quando aparece a presença de coliformes na água, essa água não é potável. Segundo eu analisei e vi isso aí. Eu só queria acrescentar isso aí, nobre colega. Obrigado. Ok, colega, eu quero agradecer mais uma vez a oportunidade, agradecer a Deus por estar aqui, a tua presença de todos. Obrigado, senhor presidente, obrigado a todos. Eu encerro minha fala. Obrigado, vereador, pela exposição. Com a palavra, o vereador e vice-presidente dessa mesa, o vereador Scholle. Excelentíssimo senhor presidente, demais colegas vereadores, aos colegas que falaram
eu quero deixar aqui o meu respeito ao público, em nome de Jerry, que está prestando serviço à casa, eu saúdo os demais presentes. Senhor presidente, a gente tem acompanhado alguns serviços das máquinas no distrito de Núbia, e eu, em sessão anteriores, em uma das sessões anteriores aqui, eu disse sobre o trabalho das máquinas, que ia até um certo ponto e retornava sem concluir o trabalho de uma região. Já está indo aí para em torno de 4, 5 dias que a máquina está lá na região da Malhadinha. Eu quero destacar que tem que ser por aí mesmo. O novo vereador Zé Pitomba, carinhosamente, está acompanhando. E eu acredito o seguinte, mesmo que ela venha embora, mas que onde que está fazendo, que faça bem feito. Porque tem algumas regiões lá, que o novo vereador Beto Bahia acabou de dizer ali, que ela vai retornar para fazer alguns, não chega nem quilômetros, alguns metros. A Canabrava, por exemplo, a estrada, como o novo vereador Jussi acabou de falar aí, sobre um complemento da estrada. A estrada lá está em estado razoável e tem um complemento de 300 metros. Então, isso traz um transtorno, porque ela vai ter que retornar lá para fazer 300 metros, enquanto que já deveria ter entrado lá e ter feito na primeira oportunidade. A estrada que liga Inúbia à Cachoeira, que é uma estrada que tem um certo trânsito, caminhões, entre outros, eles fizeram alguma parte, pulou lá para frente e ficou sem fazer. E aí o que acontece? Porque ficou 2 ou 3 autos ruins, as pessoas não falam assim, a estrada está razoável não, tem algum ponto ruim. Fala ao contrário. A estrada tal está ruim, porque tem 200 metros sem fazer. Então a gente tem que, quem está aí no comando das máquinas, tem que pedir para onde ir, fazer igual que está fazendo na região do novo vereador que está acompanhando ali. Fazer e fazer bem feito. A gente não pode deixar de citar aqui, os novos vereadores falaram aí que a máquina vai fazer algumas localidades, precisa, de imediato, só que esqueceram do Santo Antônio de Núbia. O Santo Antônio de Núbia é nossa vergonha. Por que é nossa vergonha? Porque é um local que a patroa praticamente não faz, mas na gestão do atual prefeito praticamente não tem feito, e precisa fazer. Tanto é que eu me dirijo aqui ao líder, para levar o comunicado até o prefeito, que a gente precisa fazer aquela estrada, porque aquele povo tem sofrido, e principalmente nós, que temos nossos carros particulares, porque o carro de prefeitura não vai, porque é um carro que é utilizado para uma viagem mais distante. Os carros que vai para lá é os carros pessoais da gente. E aí, quando vai, para voltar, volta quebrado. E aí é necessário a gente lembrar também daquele povo. Tem a água que foi feito lá, no qual o novo vereador Beto Bahia acompanhou. O povo tem agradecido e a gente precisa cuidar da estrada, porque a estrada está num estado ruim. Semana passada eu estive na comunidade de Extrema, que também estava com a estrada ruim, de ruim para péssima. Tem uma firma trabalhando lá e eu fiz um compromisso com o representante da firma, quando ele me procurou para ajudar a firma a explorar uma mineração que tem lá. Eu disse a eles que aquilo que não fosse prejudicar a comunidade, que a gente dava o apoio. Inclusive o prefeito, ele procurou o prefeito e me falou palavras agradáveis do prefeito. E com isso eu consegui o maquinário da empresa para fazer a estrada que liga Extrema até o Riacho das Pedras. Embora vem cá bem na frente, onde tem estrada ruim, a firma se comprometeu em fazer, embora a prefeitura tenha contrapartida. Eu liguei para Marcos Paulo e ele conversou com o prefeito Ed e fez o compromisso de dar a contrapartida para a firma concluir aquela estrada. Está sendo feita
e aquela comunidade está extremamente contente, porque está sendo um trabalho bem feito. Deve durar aí, então, que está fazendo no final de semana, sábado e domingo. E aí o pessoal sabe da contrapartida da prefeitura, e é uma estrada que já está trazendo sorriso para aqueles moradores. Nós temos um festejo na comunidade de Cipó, no qual eu estendo o convite aqui a todos os presentes, que vai acontecer no sábado. Os representantes daquela comunidade me pediu para fazer esse convite, que é a festa de lá, uma festa tradicional, acontecerá no próximo sábado. E a missa após a festa, na quarta-feira. Então é isso, gente. Eu acho que a gente está precisando discutir, nós vereadores, ir em busca desses benefícios, independente de lado A ou lado B. Eu acho que a gente tem que levar até nossa comunidade o benefício. E aí, as minhas palavras aqui é apenas de conclusão de trabalho, porque, de qualquer maneira, é o seguinte: nós que estamos lá no dia a dia com a comunidade, indo em cada comunidade, é que sabemos das necessidades daquelas comunidades. Então, o que a gente tem que preparar, eu acho que é mais isso. Me desculpa aqueles que, se falei alguma palavra para ofender, não tive essa intenção, mas a gente precisa lembrar dessa comunidade que tanto confia na gente. Tanto é que confia tanto que no distrito de Núbia nós temos 4 vereadores. E 4 vereadores que foram bem votados. Que é interessante falar isso. Porque se foram bem votados, significa que o eleitor daquele distrito geralmente vota no cidadão de lá do distrito. Então, cabe a nós a gente ir correr atrás de benefícios para essas comunidades. Essas são minhas palavras, senhor presidente. Com a palavra, o vereador e secretário desta mesa, o vereador Rony. Bom dia, senhor presidente, nobres colegas vereadores. Quero cumprimentar aqui o soldado Fábio, em nome de quem estendo cumprimento às demais pessoas presentes na plateia. Também agradecer a Deus por mais essa oportunidade que Ele nos concede de estarmos aqui, para junto debatermos e falarmos coisas relevantes de interesse do município. Senhor presidente, farei uso da minha fala somente para fazer uma colocação, quando pedi a parte ao nobre vereador Beto, em relação quando ele citou da questão dos agentes comunitários de saúde. Chega-se a um consenso na Secretaria de Saúde, juntamente com os agentes, de se pagar o piso salarial. Pagar aquilo que é de direito, aquilo que preconiza a lei. E a gente estava nessa luta em defesa dos agentes, como em defesa da saúde, em defesa da assistência social. E a gente luta também para que se pague o retroativo, os 4 meses aí que eles não receberam. Mas a gente entende também que há de se chegar também nesse consenso. Não podemos também, diante do pagamento do piso, é necessário que se cobre e dê oportunidade para que os agentes trabalhem, que dê material, né, para que eles façam o trabalho deles. O vereador colocou que eles bem sabem o que é que tem que ser feito, isso é fato, porque há anos que eles vêm nessa luta trabalhando, mas a gente sabe que é preciso de inovação, é preciso de incentivo, é preciso que dê a eles armamento, que dê a ele material para que ele possa levar essas informações até a casa dos cidadãos. E é preciso também que se cobre daqueles que não têm feito o seu trabalho devidamente, que se faça. Não podemos aqui também estar cobrando só piso, cobrando que os direitos sejam garantidos. A gente sabe que a gente tem direitos, mas a gente tem deveres. É preciso também que se cobre, né, que a Secretaria, junto da Atenção Básica, cobre dos agentes comunitários, aqueles que não estão fazendo o trabalho, que se faça de maneira correta. A gente sabe que tem muitos agentes que têm feito um excelente trabalho, às vezes moram na zona rural, eu sei das dificuldades que muitos têm de irem às residências, muitas são
distante uma das outras. Falo isso com propriedade, porque quando estava na Secretaria de Assistência Social, os agentes cooperavam muito na Secretaria, inclusive fazendo trabalhos que não era da sua alçada, que não era atribuição, né, mas como a assistência social não tinha, não tem, né, esses agentes que deveria ter também, né, o governo deveria implementar isso, os agentes sociais, os agentes de saúde terminavam fazendo esse trabalho para a gente, né, para a Secretaria de Assistência Social, levando as informações. Sempre que solicitávamos, eles estavam prontos para fazer. Mas a gente sabe que tem alguns que deixam a desejar, não sei se porque não são cobrados, não fazem o trabalho como deve ser feito. Hoje mesmo recebi um áudio de um morador do distrito de Núbia, ele reclamando que já tem quase 3 anos que o agente não passa em sua casa, a sua mãe é hipertensa, solicitou que falássemos isso na Câmara, eu orientei para que ele fizesse um por escrito, fosse à Secretaria de Saúde e fizesse uma denúncia, né, desse agente que não está passando, que é responsável pela área e que não está passando. Primeiro vá até a enfermeira do posto de Núbia, depois vá até a secretária de saúde e faça. A população, de fato, tem que fazer isso. A gente faz, porque a gente está aqui como representante do povo, mas as pessoas que estão também sendo prejudicadas, elas precisam reagirem e precisam cobrar os seus direitos. Então, ele está no direito dele de estar cobrando que o agente passe, afinal, está recebendo para isso, né? Então, essa questão tem que ser resolvida. A gente assim espera que, assim como a questão do piso será resolvida, que se cobre também, que se faça o trabalho corretamente como tem que ser feito. Vossa Excelência concede uma parte? Sim, vereador. Nobre vereador. Queria parabenizar o novo vereador pela fala e dizer que sempre vou estar dizendo aqui, sendo críticos, quando o agente não trabalhar, vou chegar aqui e vou falar, porque, na verdade, o agente ele tem um representante que é a secretária de saúde, o enfermeiro do PSF, alguém tem que representar ele. Tem que ter uma liderança para que determine o que ele faça. O que é que acontece? Não faz o repasse para ele, ele fica à vontade. Vai ficar o tempo inteiro dessa forma. Então, eu acho que Vossa Excelência disse muito bem aí, que não é só o piso que ele tem que receber, ele tem que olhar ao lado dele também um dever que tem que ser feito. Agora, esse dever, quem tem que passar para ele é o profissional de saúde, o que está à frente dele. O secretário de saúde, a enfermeira, não sei quem é o representante dele em si, mas que alguém represente e que passe as atividades que tem que ser feitas. Muito obrigado, novo vereador. Ok. De fato é isso, tem a atenção básica que é responsável por esse acompanhamento, que tem que estar passando essas informações, o que é que eles têm que cobrar, na verdade, né? Porque eu não sei como é que é feito, como é que se alimenta esse sistema, sendo que a gente tem notícias, eu não posso aqui colocar o áudio para não comprometer a pessoa, que tem 3 anos que não vai na casa. Eu queria saber o que é que registra no sistema falando sobre essa cidadã, inclusive que é uma pessoa hipertensa. Então, isso a secretaria acho que tem que cobrar, através da atenção básica, cobrar de fato para que se faça o trabalho. Não é nada demais, eu acho que se organizando dá para você fazer o trabalho bem tranquilo, são aí 40 horas, 30 horas no campo, de visita, 10 horas é para planejamento, então dá para fazer um bom trabalho. E deixar aqui que o trabalho dos agentes comunitários é de fundamental importância, porque de fato é a prevenção, acho que a gente tem que trabalhar muito a prevenção, porque é mais barato do que você fazer o tratamento curativo. Mas, de fato, tem que ter esse apoio, esse incentivo para que, de fato, faça. Outra coisa que eu queria colocar é congratular aqui com a fala do presidente no que diz relação à questão dessas paternidades que tanto se discute nessa casa. Eu acho que são... Na verdade, o importante é que o benefício chegue ao município, independe de quem o buscou. Eu acho que nós, como representantes, temos que estar cobrando... Se cobrou a telefonia de Cabralha através de um deputado, se você tem o seu deputado que você possa cobrar, mandar um ofício que o faça, porque quanto mais ofícios chegarem, eles vão dizer, não, de Piatã está pressionando, está cobrando, e a gente precisa levar esse benefício para lá. E a gente tem que entender o seguinte, nada é de graça. Não existe... você dizer assim, é um serviço de saúde público de graça, eu tenho transporte de graça, eu tenho faculdade de graça, não tem. Tudo são os impostos que a gente paga. E a gente vive tão acostumado, é igual na questão quando se perde alguma coisa e que alguém acha e devolve,
é motivo de ser noticiado no Jornal Nacional, porque a desonestidade ela anda assim tão enraizada que quando acontece isso, no Japão isso é a coisa mais natural, as pessoas encontrarem uma coisa e devolver, não precisa sair em noticiário. No Brasil é raridade que tem que se sair. Por que estou dizendo isso? É igual em relação às atribuições. Ninguém está fazendo mais do que a obrigação de que ofertar educação, de que ofertar saúde, de que ofertar transporte, de que arrumar estrada. Está aqui na lei, dizendo o que é direito das pessoas. Está na Constituição dizendo o que é direito das pessoas. Nós já temos nossos direitos violados quando não são cumpridos. Então, estar fazendo, melhorando a estrada, não quer dizer que é mérito, que é bondade de vereador, que é bondade de prefeito, é obrigação de fazer, porque o cidadão paga para isso. Quando você vai olhar na questão de PVA, o município recebeu, ano passado, R$400 mil de PVA. E deve receber esse ano mais ou o mesmo valor. Né? Então, a gente vê que não é previsto. Né? Então, o ano passado recebeu. Né? Agora, sim, o dinheiro do IPVA a gente sabe que é livre, mas pode se investir na estrada, sim. Se ele é livre, pode. Né? E a gente tem que entender o seguinte, não estamos fazendo mais do que nossa obrigação. Porque é bonzinho porque eu estou fazendo uma estrada. Não é bonzinho, não, é obrigação de fazer. Estou colocando médico, estou colocando remédio, estou disponibilizando exame. Não é bonzinho, não. Está fazendo a obrigação. Agora a gente sabe que tem uns que a obrigação cumpre. Aí cabe à população definir se a pessoa está cumprindo o dever, cumprindo aquilo que é a obrigação dele, ou não. Mas dizer que é bonzinho porque está fazendo, a população tem que entender que não é bondade, não. É obrigação de fazer. Agora ele tem que analisar isso daí, se está cumprindo a obrigação. E cabe lá na frente o povo julgar se de fato o vereador, se o gestor cumpriu aquilo que é determinado para que ele faça. Porque ninguém está fazendo do bolso, ninguém está fazendo de bondade, está fazendo de obrigação. Porque tem que se fazer, porque se não fizer isso, quer dizer, a gente vai sentar aqui, o prefeito na cadeira dele, para quê? Se não é para cumprir o que está na lei. A gente já tem muito direito violado, a gente já tem muitos direitos que não são cumpridos. Ok, colega. Eu quero parabenizar o novo colega aí, porque agente comunitário ele pode dizer, eu não sei, é doutor, né? Sabe que já participou muito. Quero parabenizar e dizer assim, que nós, ser humano, temos muito ego, queremos se aparecer, porque tem um ditado que fala o seguinte, quando o menino nasce bonito, todos querem ser o pai. Isso é questão do ego do ser humano, querendo se aparecer. E nós, vereadores aqui, o salário nosso é pago pelo povo. Então, eu quero apoiar a sua fala, lhe parabenizar por essa, porque é um dever nosso, é dever do gestor cuidar das estradas, cuidar da educação, da saúde, ter médico, ter remédio para os necessitados, principalmente as pessoas que têm aquelas doença constante, né? Vamos dizer, diabetes, hipertensão, essas coisas tudo. Então, é um dever. E nós, vereadores, temos o dever de apresentar indicações aqui, ver o problema do município, ver o problema da zona rural, do lugar mais longínquo do município, em cima da serra, onde for, nós ganhamos para isso. O salário nosso é pago pelo povo. Obrigado. Ok, nobre. Em relação a que Vossa Excelência colocou, né, é fundamental também que a gente esteja aqui cobrando, trazendo os requerimentos, as indicações, porque a gente, infelizmente, sabe como funciona o sistema a política no município do interior, praticamente no Brasil todo. Né? Em muitos lugares já teve um grande avanço, mas em uns ainda continua atrasado. E a gente sabe, às vezes você, por ser de oposição, às vezes faz uma solicitação, não é atendido, às vezes para quem está na base fica mais fácil de você conseguir uma máquina para ir fazer algum determinado serviço, mas os vereadores de oposição têm que continuar
trazendo os requerimentos, trazendo as indicações, porque essa é a nossa função, ser o elo entre o povo e o executivo, saber quais são as necessidades das pessoas e trazer para essa casa para que daqui chegue ao executivo. E também, enquanto representante do povo, nada nos impede, eu falo isso porque já fui às vezes que precisei, e se preciso for, irei todas as vezes, como eu coloquei no discurso de posse, que não bateria na porta do gabinete para pedir coisa para mim, mas quando fosse para o povo que lá estaria. E se vamos ser atendidos, é uma questão que se vê depois, mas eu acho que o nosso dever é continuar cobrando, pedindo, trazendo as indicações, os requerimentos, naquilo que é necessidade do povo, porque, afinal de contas, estamos aqui para isso, para representar o povo, suas necessidades e lutar para que eles tenham os seus direitos garantidos. Obrigado. Obrigado, vereador. Gostaria de informar a casa que na próxima sexta-feira, como já há algum tempo a gente vem colocando, teremos uma audiência pública nesta casa, com a presença do deputado estadual Fabrício Falcão, com a presença do deputado federal Daniel Almeida, para debatermos e entendermos a questão da reforma da Previdência Social e o impacto que essa reforma trará aos municípios de pequeno porte como o nosso. Na próxima terça? Sexta. Às 9 horas da manhã, os colegas estão todos convidados, e acho que é importante a gente informar, sobretudo, os formadores de opinião, o professor, o próprio agente comunitário, para que ele possa, e todo mundo que forma opinião, para que ele possa entender a reforma, quando for questionado, ele saber dizer o que está acontecendo, o que deixar de acontecer, e a partir daí ele tirar sua própria interpretação. Gostaria de pedir à Secretaria da Casa que enviasse um ofício à Secretaria de Educação do município com relação ao transporte escolar para o pessoal das faculdades. Nós sabemos que tem uma portaria do FNDE com esse ônibus amarelo, tem alguns critérios de uso, mas nós sabemos também que há 5, 6 anos, o ônibus faz o transporte dessas pessoas. Tem muita gente que entrou na faculdade só por conta desse transporte. Se não fosse, ela não tem condição de pagar o transporte à faculdade. Então, nós não podemos... Ontem eu vi uma mensagem do secretário de Educação em um grupo de WhatsApp dizendo que só vai dar o transporte para as pessoas fazerem a aula teórica, que as práticas não terá transporte. Eu gostaria de obter informações a respeito disso, Brau, e esta casa, através do seu representante legal, do seu presidente, não concorda com esse procedimento. Jus pela liderança. Senhor presidente, quero completar aí a fala de Vossa Excelência e falar em relação a isso. Convidamos o secretário de Educação e até no momento já tem diversas sessões e não tivemos resposta em relação a isso. Queria que o senhor visse o que é que está acontecendo em relação a isso. Quero responder a Beto, a liderança do governo, dizer que Inúbia, quando recebeu uma antena de celular da Claro, Beto, foi disponibilizado 3 antenas, passou por Catolés, por Cascavel recebeu, porque foi uma negociação da Claro e a empresa para que colocasse naquela localidade, mas ela estava destinada mesmo ao distrito de Inúbia. E ali foi um esforço enorme do deputado Zé Carlos Araújo. Se for necessário, eu trago aqui toda a documentação do primeiro ofício que foi mandado ao presidente da Claro, até o último está todo em mãos. Então, você pode ter a maior certeza do mundo que foi um esforço enorme do deputado Zé Carlos Araújo, porque o telefone chegou em Inúbia. Porque, na verdade, você pode até analisar, é o único distrito, será porque Inúbia, que está recebendo essa Claro, você vê que é uma questão política, foi uma questão de força política de estar lá, entendeu? Se não fosse, não estaria. Talvez os outros municípios, como Biajara, como o próprio Cabralha, teria recebido na mesma época, como vai receber agora, que é um programa de governo. O programa de governo Fala Bahia, esse sim. Esse, se Inúbia, no caso, não estivesse já com a Claro lá, iria receber pela primeira vez, mas a Claro foi um esforço exclusivo do deputado, tanto que eu e Scholle, tanto eu como o Scholle, trabalhamos muito em cima disso, para que Inúbia recebesse, tem lá, e isso é um orgulho enorme por parte da gente, né, Scholle? A gente tem muito esse orgulho.
E quando falamos em calçamento, em poeira, em estrada, em tapa-buraco, isso não é coisa que a gente está discutindo aqui dentro da casa, não. Dentro da casa a gente discute calçamento. É pavimentação, é esgoto, coisa grosso. Não fala em coisinha, não. Vim tapar buraco e achar que é normal, aí eu vou começar a apelar, porque na verdade isso não é certo. Ruas, a gente trabalha com pavimentação, com paralelepípedo, com asfaltamento, com isso. Agora, tapar buraco e achar que é uma beleza, aí eu vou começar a apelar, porque aí eu vou começar a falar com vocês que representante não faz isso. Representante pensa em esgoto, pensa em calçamento, pensa em coisas grandes, não pensa nem coisinha de estar tapando buraco e achando que é coisa boa, que isso eu não vou concordar. Sei das dificuldades de uma prefeitura, que na verdade eu já fui os dois lados, sei como é que é difícil. Agora, por outro lado, tem que pensar em calçamento. E essa gestão não foi colocada um paralelo na Inúbia. Isso você pode ter a maior certeza do mundo. Estou falando aqui e, se quiser, eu trago a documentação que foi feita, o planejamento que foi colocado na caixa da rua São João e da rua Cândido Rosa, que foi lá as únicas ruas que foi calçado na Inúbia. E tanto que aquela outra, que essa que é da discussão, essa estava no projeto e não foi calçado. Não sei o porquê. Isso aí é coisa de administração, não sei porquê. Senhor presidente, quero falar aqui também em relação... Houve uma discussão aqui numa sessão, aí, 3, 4 sessões atrás, em relação à transmissão de cargo de prefeito. Questionaram que o ex-prefeito Alencar não teria feito a transmissão de cargo, e aqui, quem quiser, se porventura a casa quiser que ele venha à tribuna para que responda qualquer pergunta, pode sentir à vontade e fazer o convite para ele, que ele tem orgulho de estar aí para responder. E alguns que quiserem documento comprovando essa transmissão, está aqui. Tem as atas, tem no Diário Oficial, tem os decretos, tem tudo, está tudo pronto. Se alguém quiser, eu vou até ler aqui a primeira parte aqui, ó. O teor da deliberação... Aqui, Piatã, dia 10 de dezembro de 2012, Comissão de Transmissão de Governo do município de Piatã. O teor da deliberação consignada na primeira reunião de Enégia, Comissão de Transmissão, qual seja a possibilidade de agendamento das reuniões entre secretário e que nos dirigimos a Vossa Senhoria como intuito de procedermos ao referido agendamento. Nessa oportunidade, indicamos a senhora Zerine Macedo de Oliveira Ramos, brasileira, casada, CPF X, como pretensa secretária de saúde. E o senhor Zalmir de Souza Marques, brasileiro, casado, CPF tal, secretário de Educação. Com isso, temos por cumprida a exigência imposta na referida ata, salientamos que, desde já, os futuros secretários encontram-se de inteira disposição para quaisquer dia e horário. No aguardo de um breve retorno, reiteramos nossas elevadas estimas a Vossa Senhoria. Então, senhor presidente, se alguém, porque eu disse um dia aqui que foi feita a transmissão de cargo, aí alguns citaram que não existia isso, mas está aqui toda a documentação assinada por todos, em ata, em tudo. Se Vossa Excelência quiser manter na casa para que mostre a alguém, pode ficar à vontade, que está aqui toda a documentação. E se o plenário achar conveniente trazer o ex-prefeito para que ele fale aí, ele está disponível. Só tenho isso, senhor presidente. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Queria falar também pela liderança, Pedro. Fica à vontade. Queria só dizer ao nobre colega Jussi que eu realmente não posso tirar os méritos da administração a qual ele fez parte, por ter buscado recursos para que fosse calçado ruas lá em Inúbia. Mas quero dizer também que não podemos tirar os méritos do prefeito do que foi feito lá, quando disse que não foi feito, nem que não bateu nenhum calçamento. O prefeito fez lá a rua Cândido Rosa e fez a rua São João. É verdade que é um pedido da administração de Vossa Excelência,
mas que foi através de uma complementação buscada através de emendas parlamentares, através dos nossos deputados. Então, saiu através da nossa gestão, foi a nossa gestão quem realizou e nós não podemos tirar esse mérito. Como também não posso tirar o de Vossas Excelências, porque Vossas Excelências realmente foi quem deu o primeiro chute na bola. Mais algum líder? Eu gostaria de cumprimentar os vereadores pela sessão. Eu acho que bons mandatos, já falei aqui, reitero, bons mandatos, quem constrói bons mandatos é a oposição. Nós precisamos da contribuição da oposição para fazermos bons governos, né? Fica novamente o meu apelo aos vereadores. Eu sei que a eleição nossa no município para deputado, ela foi altamente pulverizada. Então, que todos os vereadores procurem seus deputados, busquem algo para o nosso município. Como o vereador Mironzinho está trazendo, juntamente com o Gilson, um trator para a região de Bela Sombra. Tive com o Marquinhos Viana, encontrei com ele por acaso em Salvador também. Parabenizo os vereadores e acho que o espírito tem que ser esse. A gente precisa trabalhar para o nosso município, independente de quem traga ou de quem deixa de trazer. Quem está ganhando é a população. Tá certo? E que combate, eu sei que o ser humano gosta mesmo de se aparecer, como o Minãozinho disse, é inerente à natureza nossa, mas que a gente combata um pouco o ego, né? Pense duas vezes, porque nós representamos o município em que moramos, em que vivemos, que nossas famílias vivem. Então, cada conquista é uma conquista para o município, que vai melhorar a vida do povo. A gente tem que pensar dessa forma. E sem mais a tratar nessa sessão, eu, com o coração muito grato a Deus pelo trabalho realizado, pela oportunidade de estar aqui à frente dessa sessão novamente, né, pela vida, pelo dom da vida. Muito grato aos colegas pela confiança. Eu declaro encerrada a sessão legislativa. Muito obrigado a todos. Vai precisar disso aqui, ó. Se você precisar de alguma cópia de alguma coisa, tá aí. Na próxima vez, eu vou trazer meu depoimento. Não, eu não te falei referente a isso. Eu falei assim, porque eu ainda coloquei no meu depoimento que eu não tinha conhecimento. Porque foi o primeiro dia de administração, claro. Ela foi feita no primeiro dia. E o caso é o seguinte, só que o próprio Alencar falou comigo que quando chegou, que ele convidou para fazer a transmissão,